você que está aí acompanhando a nossa programação da TV Câmara de Salvador. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora o Azeviche. Lembrando que toda segunda-feira, 13h, estamos aqui batendo ponto com um programa inédito para você, viu? E olha, os constantes processos de racismo pelos quais diferentes profissionais de saúde e pacientes negros passam fez com que surgisse a AfroSaúde, plataforma com perfis de médicos, psicólogos, dentistas e terapeutas negros que visa conectá-los aos pacientes, em geral negros, que buscam atendimento mais humanizado, contribuindo assim para a redução do impacto do racismo estrutural. A ideia surgiu em julho de 2019 e a formalização ocorreu 4 meses depois. Para conversar com a gente sobre essa iniciativa, eu recebo aqui no nosso estúdio do Azeviche os sócios fundadores da empresa AfroSaúde, Arthur Lima e Igor Léo Rocha. Sejam bem-vindos, meninos. Tudo bem? Tudo bem, Tudo obrigado. bem, obrigado. Um prazer tê-los aqui com a gente. Eu queria que, para logo abrir o leque aqui, né, vocês contassem um pouco da história de vocês. Para quem não sabe, Igor e Arthur são um casal. E aí tiveram essa ideia, né, de criar a AfroSaúde. Eu queria saber, primeiro, como é que começa a história de vocês. Bom, a gente se conhece em 2011, pela primeira vez. E foi quando ele estava começando a faculdade, então eu já tinha me formado, enfim, já estava no mercado de trabalho. E depois a gente se distanciou, né? A vida foi nos distanciando. E aí pula para 2016, quando em um aplicativo de relacionamento, quem eu encontro? Olá. Arthur. Então, a história recomeça a partir daí, né? E, enfim, nós não tínhamos pensado em criar negócio, né? Enfim, eu já tinha algumas coisas, porque eu sou jornalista de formação, então, enfim, a gente também é empreendedor, né? A gente presta serviço a outros lugares. E a gente não tinha interesse, assim, não tinha nem vislumbrado essa possibilidade de empreender juntos. Só que aí, lá já em 2019, com 3 anos de relacionamento, eu finalmente queria investir em algo empreender em algo que fizesse sentido para as outras pessoas também. E falei com ele isso, falei, olha, eu não sei o que, mas eu preciso investir em algo para além da comunicação, né? Para além de fazer bem financeiramente a mim, eu preciso ajudar outras pessoas também. E a ideia, na realidade, da AfroSaúde vem dele e eu complemento com a visão do paciente, mas aí eu acho que ele pode falar, inclusive, como surgiu a ideia a partir desse olhar do profissional negro na área de saúde que surgiu numa aula do mestrado dele, né? É isso, peraí, só uma dica para você que está aí acompanhando o Azeviche, viu? Como os aplicativos também podem ser úteis e podem trazer grandes ideias e resultar em grandes parcerias. Sim. Não percam as esperanças, fica a dica. Mas sim, Arthur, diga pra gente aí como é que então você tem essa ideia do AfroSaúde, né? Foi a partir da faculdade, ele falou que foi a partir do mestrado, mas em que momento você teve esse start, né? Foi alguma situação que você vivenciou? Houve algum tipo de conversa nesse sentido ali mesmo no meio acadêmico? Eu sou formado em odontologia e vim de um período trabalhando no SUS. Na época que a gente começou a namorar, eu estava trabalhando de fato no interior da Bahia. E aí vim para cá, para Salvador, fui trabalhar com saúde pública numa residência e aí entrei no mestrado, aqui pertinho na Faculdade de Medicina da UFBA. E é um mestrado em saúde, meio ambiente e trabalho e a gente discutia uma discussão muito ampla e multiprofissional sobre diversas questões relacionadas à saúde, tanto da visão do paciente quanto da visão do profissional também. E dentro da sala de aula estávamos falando sobre desigualdade no mercado do trabalho por conta da raça. E por questões do destino, não sei, eu recebi uma mensagem de uma colega dentista que tinha uma paciente que ela precisava encaminhar para fazer um tratamento de canal. E ela me pediu um dentista negro especialista em canal, uma coisa muito específica. E eu queria entender por quê, e ela falou que ela encaminhou essa paciente, fez a parte dela do tratamento, e a paciente foi para outro profissional e foi discriminada no momento da consulta. Então, para muita gente, para muitas pessoas negras, a odontologia, o consultório do dentista é traumático, né? Tem históricos aí de extrações desnecessárias, menos anestesia, várias coisas. É um ambiente muito difícil para muitas pessoas. Você sofrer discriminação na hora do tratamento de canal, essa paciente só queria um dentista negro. E eu lembro que eu não achei.
E aí as memórias vieram, né? Revisitei o grupo da turma, na minha turma de 60 eram 4 ou 5 pessoas negras, revisitei os ambientes que eu transitava da faculdade, dos congressos, etc. E realmente a odontologia é uma área com poucas pessoas negras. Hoje mais, por conta de tudo que a gente já viveu de cotas, financiamentos, tudo isso favoreceu para a entrada de mais pessoas negras na odontologia. Mas na época, 2019, foi difícil achar para um tratamento de canal. E eu levei aquele desconforto para casa e conversei com o Igor. E ele falou sobre, a gente relembrou de um caso dele que ele precisava de um dermatologista por uma questão de irritação na pele e que ele passou por diversos esquemas de tratamento. Alguns pioraram, outros fracassaram, tratamentos caros e não resolveu. E talvez se ele tivesse encontrado um dermato especialista em pele negra, poderia ser um tratamento mais direcionado e algo mais assertivo. E aí, quando eu levei essa ideia para casa, levei inicialmente de ser uma plataforma para dentistas negros. E aí, quando a gente conversou, a gente pensou que poderia ser muito mais do que isso. E aí, a gente foi se debruçar em tudo relacionado à discriminação na saúde, às desigualdades, a discriminação tanto que o paciente sofre, em termos de conduta. Às vezes, é o paciente que espera mais na recepção, tem dados comprovando isso. Às vezes, é uma conduta, de fato, no ato do atendimento. A questão da pessoa não ser olhada, não ser tocada, só ser um número no prontuário, receber a receita e ir embora. Diversos casos em relação a isso. E do outro lado, o profissional, muitos que não conseguem emprego porque usam trança, porque usam dread. Eu já conheço profissionais que, por conta de usar adereços na cabeça, de ter cabelo black, não foram aceitos em clínicas odontológicas porque não era o perfil da clínica, da estética da clínica. Então a gente decidiu se debruçar nisso e como o Igor tinha a visão mais empreendedora, poderia ser um negócio, e um negócio de impacto social e ser uma startup. É a ideia de mudar o mundo, mas também ter sustentabilidade financeira e fazer disso o nosso trabalho. E aí veio esse momento de se debruçar como montar uma startup, né? Que assim, eu como empreendedor, ok, mas nunca tinha investido em startup, né? E porque é um modelo totalmente diferente, é um modelo muito mais ágil, muito mais enxuto, né? Não precisa daquele plano de negócio extenso, porque você precisa resolver um problema. Então, a partir daí, a gente começou efetivamente, Arthur tinha menos contato com isso, Arthur fez curso sobre como montar uma startup, e a gente ia construindo, inclusive, a Afro Saúde a partir daqueles passos que ele ia dando, eu mais com minha visão de negócio, mas ele também com a visão da área de saúde, e a gente foi construindo a Afro Saúde dessa forma, e é o que é hoje. E que bom que a Afro Saúde existe e que essa parceria deu super certo, né? Porque a partir da falta de experiência de um, da experiência do outro, e aí a coisa foi se misturando e fez dar certo. Mas também é importante a gente falar da importância dessa profissionalização, né? De buscar quem está do outro lado e que está acompanhando essa entrevista, que pode se inspirar, entender que é preciso buscar especialistas que possam lhe ajudar nesse momento inicial, né? Que não dá para simplesmente se aventurar acreditando que é como botar uma mercearia, uma venda em casa. É alguma coisa que tem que ser planejada, né? Exato. Fala um pouco da importância desse momento, desse planejamento para vocês. Até para quem vai montar um negócio simples, o mínimo de planejamento é necessário, né? Então, é você buscar como desenhar um negócio, mesmo que não precise de um plano de negócio tão grande, mas você precisa saber qual a atividade fim, né, qual a atividade-chave da empresa, quais são os canais que você vai entregar, é delivery, é o quê? É via internet? A gente entrega via internet, por exemplo. Né? A nossa plataforma nosso principal canal é a internet, por causa da plataforma. E, enfim, pensar em como esse negócio vai funcionar e como ele vai se sustentar também. O modelo de negócio ele precisa ser sustentável financeiramente. Então, esse foi o dever de casa, assim, o primeiro dever de casa que a gente fez, sabe? E hoje, tanto eu como o Arthur, a gente mentora outros empreendedores e muitas vezes a gente percebe que o que falta é a validação, né? Validação no sentido de entender se aquele problema que você está resolvendo é realmente um problema para outras pessoas. E foi isso que a gente fez. Logo no início, quando a gente começou a validar, a gente lançou um formulário pelo Facebook. E em pouco tempo nós já tínhamos várias respostas, tanto de paciente quanto de profissional. Porque a gente precisaria entender se aquele problema que eu tinha vivido como paciente e aquele problema que Arthur
estava vivendo como profissional era também compartilhado com outras pessoas e se esse contingente era grande. E foi aí que a gente começou a realmente descobrir qual problema que a gente estava resolvendo. E eu acho que é esse o conselho que a gente dá também para quem está começando a empreender. Valide seu negócio e validar e entender se o problema que você está se propondo a resolver realmente existe e se é compartilhado com outras pessoas. Excelente dica para anotar no caderninho, viu? Já que a gente falou aí sobre essas experiências, essas vivências, muitas vezes traumáticas, né, dessas pessoas que buscam atendimento ou dos próprios profissionais que estão ali para prestar atendimento, eu deixei um videozinho aí no ponto para a gente ilustrar bem isso que vocês estão falando, né? Sobre casos de profissionais e também de pacientes que já passaram por esse tipo de problema. Vamos ver. O crachá, por favor. Mas eu tô atrasada pra aula. Você é mesmo estudante de medicina? Sou, por quê? Porque não parece. O crachá, por favor. Tem colegas que nem crachá têm. Nunca precisam comprovar nada. Eu estudo aqui há 5 anos e ainda sou barrada. A cor da pele não pode ser liberação de entrada para alguns e instrumento de parada para outros. Discriminação racial desequilibra e adoece. Racismo é crime. Você é um médico? Sim, sou um médico. Pode entrar para consulta, por favor? Eu não vou entrar. Eu não quero ser atendida por um preto. Eu não confio em você. Entre, por favor. Eu estou devidamente qualificado e formado para lhe dar o melhor atendimento possível. Pode ficar tranquila. O desfecho desse caso foi que a coordenação da equipe passou o atendimento para outro profissional, desconsiderando totalmente o ato racista. O racismo e a discriminação racial estão presentes diariamente nos ambientes de trabalho. Profissionais negros e negras, especialmente de nível superior, têm passado constantemente por situações de não reconhecimento de sua formação e qualificação profissional. Olá, enfermeira, tudo bem? Tudo. Sente-se, por favor. É alguma coisa relacionada ao meu trabalho na unidade de saúde ou nas visitas domiciliares? Não, querida. Na verdade, precisamos falar sobre o seu cabelo. Os seus colegas acham que você deveria cortar o cabelo. Quem sabe você trabalha com ele preso? Porque esse cabelo para cima, ele acaba incomodando os usuários. Num país com tantas necessidades e demandas em saúde, parece improvável que um gestor público dedique seu tempo a reprimir um funcionário por conta do seu cabelo, mas isso ocorre, com mais frequência do que podemos imaginar. O cabelo natural é uma estratégia de luta e uma forma de resistência da comunidade negra. Eu estava trabalhando quando um jovem negro chegou baleado. E como de costume escutei: Atende aí. Eu não boto a minha mão. Ele é dos teus. dos meus? Ele é dos meus só porque eu sou negro? Ele deveria ser atendido por qualquer um dessa equipe. Ser jovem negro é fator determinante para viver ou morrer. A cada 10 pessoas assassinadas, 7 são negras. O racismo, que leva a sociedade a acreditar que ser jovem negro é ser criminoso e não deve ser tocado, é uma das principais causas da mortalidade da juventude negra, segundo as Nações Unidas. Todos os casos citados neste vídeo são reais. Pois é, todos os casos são reais. Esse vídeo está disponível para ser consultado, para ser acessado no youtube.com. Fiquem à vontade para fazer a consulta e ver, né, o conteúdo na íntegra. Mas eu queria que você, Arthur, como profissional negro que tem atuação na área de odontologia, falasse um pouco para a gente sobre suas vivências. Você citou anteriormente aí o caso de uma das suas colegas, que inclusive é bem representado ali no vídeo, né, em relação ao cabelo, mas com o passar do tempo, né, com suas vivências e experiências, que outras situações você pode pontuar que você já presenciou, que você já soube? Tem uma questão de que racismo, de fato, adoece. A gente fala tanto, mas hoje a gente consegue comprovar, inclusive, que tem um impacto na saúde mental. Se a gente pensar do lado do vida do paciente, ele vai evitar buscar o cuidado. Um bloqueio muito grande, porque existe o receio de sofrer mais violências, de estar ali precisando, de estar doente, de enfim. E aí ter o atendimento negado ou do atendimento ser mal conduzido. É uma coisa muito forte na psicologia, principalmente, onde os terapeutas não negros que não entendem sobre questões raciais ou não racializam o cuidado, acabam praticando microviolências durante os atendimentos e acompanhamentos ao ponto de uma pessoa negra desistir de fazer a terapia. E quando ela encontra alguém que entende, que se parece com ela e que subjetivamente, e a psicanálise fala muito sobre isso, da questão subjetiva da identificação, tudo consegue fluir de maneira
mais prática e mais fácil. Claro que a gente não vai dizer que todas as pessoas negras possuem consciência racial, mas, principalmente falando da psicologia, que muitos têm essa consciência e muitos trabalham a questão racial no cuidado, tem a psicologia africana como embasamento, estudam sobre gênero, raça, sexualidade e raça, todas as interseccionalidades, para tentar levar o melhor atendimento, o melhor acompanhamento para as pessoas negras. E isso acaba se reverberando nos outros lugares que as pessoas transitam e passam. E aí a gente fala para os ambientes de trabalho. Quando a gente chega no ambiente de trabalho, que falam do cabelo, que falam da trança, que falam da parte estética, é um problema muito grande porque afeta, tem aquela sensação de diminuição, são as microviolências que as pessoas acabam sofrendo ali. Chega o ponto da síndrome do impostor, de achar, será eu consegui esse emprego, mas será que eu mereço estar aqui mesmo? Será que faz sentido eu estar? E isso se reflete diretamente na qualidade do que aquela pessoa entrega na ocupação que ela foi designada. Muitas vezes é uma pessoa muito boa no que faz, excelente, mas não tem como mostrar porque ela não tem espaço, porque ela sofre essas violências diretas, ela sofre essas violências também diretas de silenciamento, de não ter voz nas discussões de equipe, de não ter espaço para falar, de não emitir a opinião e a pessoa se pergunta o que é que eu estou fazendo aqui. Então, tudo isso acaba reverberando em mais adoecimento. A gente tem um impacto muito grande na saúde mental, mas tem impacto também no envelhecimento precoce, no desenvolvimento de doenças crônicas, angústias, enfim. E aí acaba sendo um efeito dominó e uma avalanche que nós, enquanto Brasil, precisamos ter esse olhar mais sensível para essas questões. E não só de ter pessoas negras proporcionando os cuidados e presente nos espaços, mas letrando os profissionais não negros também sobre como conduzir perante essas pessoas. Como é que chama, saber que a questão do cabelo não tem nada a ver com a doença, enfim, desconstruir alguns vieses que são implícitos e explícitos que a saúde de fato tem, porque toda a saúde que é praticada no Brasil é baseada em saberes europeus. E os saberes europeus eram saberes discriminatórios, eram saberes racistas. Se a gente fala da violência obstétrica, por exemplo, que é sofrida principalmente, na sua grande maioria, por mulheres negras, é por conta do período da escravização, onde acreditava-se que as pessoas negras eram mais resistentes à dor. E aí a gente passa séculos desse mito, onde a gente chega de novo na odontologia, onde meus avós, pais de muitas pessoas negras, têm relatos de que receberam menos anestesia para extrair um dente, porque existe esse mito. E aí, de novo, as mulheres negras têm um estudo que é incrível, que é A Cor da Dor, que fala sobre as iniquidades raciais em relação a pré-natal, parto e puerpério, que é, de fato, das mulheres negras receberem menos atenção no pré-natal, os terem os seus direitos negados no período do parto, às vezes é o anestesia, às vezes é o acompanhante, são pequenas coisinhas, e o período do puerpério, que é quando a mulher termina de parir, que já tem a sua criança, de ter essas dificuldades de atendimentos, de acompanhamentos no período pós-parto. Então, são várias coisas que a saúde, principalmente brasileira, precisa trabalhar. No SUS, nós temos uma política de saúde da população negra que traz todos esses embasamentos de trabalhar a discriminação, racismo, de registro de raça cor dos pacientes, dos prontuários, tudo isso, mas a gente não consegue, de fato, colocar em prática. Não é o que a gente vê em muitos serviços de saúde, tanto públicos quanto nos particulares. Também a gente precisa falar do particular, porque é onde pessoas negras também transitam, mesmo sendo em menor quantidade. E os profissionais, de fato, não estão qualificados para atender as pessoas negras. E aí eu posso falar de pessoas LGBTs, PCDs, porque esses temas não são transmitidos em muitos cursos de faculdade. Fora a questão prática também, né? O uso de materiais, de equipamentos por profissionais negros, por exemplo. A touca que uma pessoa que usa black
não pode ser do tamanho da touca com a pessoa que tem cabelo escorrido, cabelo liso, por exemplo. Mas se já é uma política, justamente para que não se mantenha o cabelo, não vai se criar uma... Exatamente. E aí, criação de produtos específicos para a pele negra. Nós já estamos vendo aí a indústria farmacêutica nesse caminho. Tem um estudo também que fala sobre oxímetro. O comportamento do oxímetro em peles negras, em peles mais claras, uso de laser. É tudo muito diferente, né? Então, é preciso se pensar também, para além das questões subjetivas, na questão prática, no dia a dia. Como é que o mercado, de forma geral, em saúde, está se comportando frente às questões relacionadas à população negra, né? Vocês acham que, você principalmente, mas eu quero a avaliação dos dois, se esse movimento, né, de pessoas negras, inclusive passando aí pela AfroSaúde, esse movimento que vocês vêm fazendo, você acha que faz crescer o número de pessoas negras na saúde de um modo geral aqui no nosso país? Esse movimento, isso está caminhando de alguma forma, isso está evoluindo, estamos avançando nessa questão ou ainda temos muito que avançar? Como é que você avalia? Caminha em passos muito lentos, né? Mas eu já participei de eventos de odontologia, por exemplo, que as pessoas de fato nunca viram uma pessoa preta palestrando como dentista naquele evento, ou não tiveram professores negros também. E isso acaba enviesando muito a formação dos alunos, enviesando tanto dos alunos negros, que, enfim, às vezes querem ter uma voz, fazer uma provocação para o professor e não consegue porque não tem espaço, e enviesa também os alunos não negros porque seguem entram no mercado de trabalho com práticas que implicitamente no sentido de, para eles parecem ser normal, mas são práticas que são racistas e discriminatórias no cuidado. Mas o fato de ter cotas raciais nas universidades públicas, processo de financiamento de faculdades particulares, e aí a gente precisa falar também não só da medicina, mas na entrada da odontologia, psicologia, na enfermagem, na fisioterapia, todos esses lugares são importantes porque são lugares promotores de cuidado e que as pessoas precisam ter essa atenção para essas questões raciais, porque não é só a medicina que vai resolver. Mas é um movimento tímido, mas que aumentou muito, principalmente depois de 2020, depois de pandemia, da presença dessas pessoas. A internet ajudou muito. Acho que o discurso que a gente usa na AfroSaúde também nas redes sociais ajuda muito. A gente tem uma parceria com um portal de saúde que é muito conhecido, que é o portal Dr. Drauzio Varela. E todo mês a gente tem uma pauta de saúde que a gente sugere e nós colocamos pessoas pretas como porta-vozes especialistas em uma página, em um portal, em um conteúdo que mais de 100 mil pessoas acessam. Então, é um processo de educação em saúde que a gente faz também com a nossa startup, porque a gente coloca pessoas pretas falando de gestação, de saúde mental, de pele, de cirurgia plástica, e a gente vai atrás desses especialistas mesmo para em vida as pessoas verem que são aquelas pessoas que se parecem com elas que estão transmitindo aquele conhecimento. Porque, inclusive, isso é comprovado cientificamente, de que essa identificação da transmissão da mensagem profissional-paciente influencia muito, influencia em adesão de tratamento, influencia em entendimento, influencia em tudo no que diz respeito ao cuidado. Maravilha. A gente está conversando sobre a AfroSaúde, essa plataforma que justamente visa aí unir profissionais negros a pacientes negros que buscam esse atendimento mais humanizado. Eu quero saber, atualmente, quantos profissionais fazem parte da plataforma e como é que na prática funciona essa busca, né? Quem é que pode acessar, quais são os meios, como é que faz essa busca e como é que se dá esse atendimento? Fala o passo a passo. Hoje nós estamos com cerca de 1.500 profissionais cadastrados na plataforma. São várias especialidades, né? Não só medicina, então tem psicologia, que é a maioria inclusive, tanto de busca quanto de oferta de profissionais. Qualquer pessoa pode acessar no afrosaude.com.br ou baixar o aplicativo para Android, por enquanto, né? E lá pode agendar, pode fazer o pagamento, pode fazer a consulta, pode ser presencial ou online. Todo o receituário pode ser feito também pela própria plataforma.
E o caminho, na realidade, a plataforma, ela se propõe a fazer o caminho completo desse paciente com o profissional, né? Desde o agendamento até a consulta de retorno, inclusive para profissionais como médicos que têm, por lei, o paciente tem por lei direito ao retorno. Então, é dessa forma que a gente consegue tornar esse contato mais facilitado, né, entre o paciente e o profissional de saúde, porque no mercado, na sociedade, né, na vida real, a gente não consegue de uma forma tão fácil assim. Quando a gente liga eu lembro que eu ligava para procurar dermatologista e perguntava se alguma daquelas pessoas, daqueles profissionais eram pretos. E às vezes a atendente não entendia o porquê que eu estava perguntando. E na AfroSaúde você consegue já achar ali, sem precisar ser questionado por quê da sua escolha por procurar um profissional médico. Né? Perfeito. A gente já está pertinho do nosso intervalo comercial, na verdade já está na hora, mas só para pegar o gancho dessa sua resposta, eu quero que você me diga o seguinte, vocês fazem essa ponte, mas é importante a gente deixar claro, né, que por enquanto a startup ainda não se responsabiliza pelo pagamento dessas consultas, né? Vocês fazem a triagem dos profissionais, colocam em contato, mas aí existe o pagamento normal por essas consultas com esses profissionais, ou tem consultas gratuitas, como é? Sim, o profissional, na plataforma pode ser feito pagamento, mas a gente deixa que o profissional precifique a sua consulta, né? A gente tem um valor mínimo, porque a gente tem a questão da valorização desse profissional, né? Mas tudo é feito a partir da precificação que esse profissional faz e a gente ainda não tem um mecanismo ali de gratuidade para que se ofereça essas consultas. O que a gente tem feito junto com empresas é atuar com um programa nosso, que é o Programa de Saúde Mental, que a gente pode falar talvez no próximo bloco, com determinados grupos, jovens e adolescentes, PCD, empreendedores negros, etc., para oferecer um suporte emocional, vamos dizer assim. E a partir daí ele recebe um voucher para também fazer, tem todo o atendimento em grupo, mas também tem um atendimento individual, que essa pessoa recebe um voucher e consegue acessar um psicólogo, psicóloga na plataforma. Perfeito. A gente vai dar uma pausa agora, rapidinho, tomar uma água e daqui a pouco a gente volta ainda conversando e muito sobre a AfroSaúde. Não saiam daí. Estamos de volta com o Azevist de hoje, falando sobre a AfroSaúde, essa plataforma que visa unir profissionais e pacientes negros que buscam justamente esse atendimento mais humanizado, mais próximo, mais personalizado. Então tudo isso já vai pesquisando aí, viu? Bota no Google, bota em todos os seus meios de busca AfroSaúde, que você só tem a ganhar. Eu tô aqui com Igor Léo Rocha e Arthur Lima, que são os sócios fundadores dessa startup de suma importância. E eu queria agora que vocês falassem um pouco sobre o trabalho que vocês realizaram durante a pandemia. Eu sei que também vocês tiveram uma iniciativa especial aí durante esse momento tão difícil que a gente viveu. Como é que foi? A gente tá, como a nossa pauta principal trabalha também a questão da democratização do acesso à saúde, pensando em tecnologia. No início da pandemia, antes de tudo estourar, a gente já tinha percebido que a população de periferia e a população negra seriam as mais afetadas nesse período. E aí a gente teve a oportunidade de criar um financiamento coletivo para desenvolver um 0800, onde as pessoas pudessem ter informações com médicos, enfermeiros, farmacêuticos, sobre dúvidas gerais sobre Covid, em relação ao uso de medicamentos, se ia ou não para uma unidade, era a dúvida principal, né? Se ia para uma unidade de emergência, se ia para uma unidade de saúde. Então a gente criou esse 0800 a partir de um esforço coletivo da nossa rede, onde a gente levantou quase 40 mil reais para custear essa ligação para ser gratuita para as pessoas. E a gente acabou divulgando nos maiores bairros aqui de Salvador, como no Nordeste, Cajazeiras, pegamos a região metropolitana também, criamos imãs de geladeira e aí a gente fez uma parceria com a Nedezeiro, que é uma marca de moda daqui, e aí a Almi Cosmética Natural, e teve um dia que nós fomos em um terreiro de candomblé
criamos esses kits com 0800, que era kit de máscara, sabonete natural e o ímã, caso as pessoas precisassem ligar, justamente para que as pessoas pudessem ter esse acompanhamento, principalmente na periferia, onde a vida praticamente não parou, né? Então eram muitas pessoas, motoristas de ônibus, caixa de supermercado, donas de casa preocupadas com os filhos ou com os netos que trabalhavam, e a gente tinha esses profissionais voluntários que davam essas orientações para esse público, e aí funcionou entre maio e agosto, mais ou menos, de 2020. A gente conseguiu atender aí mais de 500 famílias. Tem gente que ligava um dia com sintoma e depois ligava para dizer que tinha melhorado e para agradecer. E tinha gente que, enfim, o profissional acabava sendo um psicólogo, né, desabafando e tal. Então, teve um impacto muito interessante e positivo, principalmente aqui para Salvador, e acabou dando visibilidade também para a marca da gente, da AfroSaúde. Porque a gente, de toda a jornada que a gente fez de criar o projeto, pedir dinheiro para as pessoas, e aí era um tudo ou nada, né? Tinha que bater a meta, senão não levava. E aí a gente conseguiu fazer tudo isso. Maravilha, e tudo isso graças também à credibilidade que vocês já têm, né? Tanto no meio quanto junto a pacientes, né? A ideia vai se propagando e a ideia é só crescer. Mas se você pensa que eles se aquietam não. Tem também mentoria para empreendedores, e aí eu queria que eu falasse um pouco sobre essa iniciativa de vocês, né? Que faz parte da AfroSaúde, mas como é essa mentoria que vocês oferecem? Sim, nós estamos aqui hoje porque nós estamos o tempo todo pedindo ajuda, né? Tanto eu quanto o Arthur. Todo dia a gente está pedindo ajuda a alguém. E o convite de ser mentor, na realidade, ela veio da Associação Brasileira de Startups, que é uma associação, enfim, nacional, né? E tem alguns programas com empreendedores. E a partir daí a gente consegue mentorar esses empreendedores em diversos temas. Validação, negócio de impacto, modelo de negócio. Enfim, tem muitos empreendedores de startups da área de saúde que buscam a gente para saber como chegar nas empresas, enfim, marketing. Tem tantos assuntos que muitas vezes é difícil você acessar, né? E quando você vai conversar com um empreendedor que já está um pouco mais adiantado no negócio, né? Vamos dizer assim, fica muito mais fácil. A gente teve algumas mentorias não estruturadas dessa forma, mas se a gente for pensar em algumas pessoas especificamente que ajudaram a gente, foi mais ou menos nesse sentido, de a gente buscar ajuda para orientar sobre o que fazer relacionado à AfroSaúde. É isso que a gente está tentando também devolver, né? E independente da Associação Brasileira de Startups, a gente está sempre conversando com outros empreendedores. Isso não deixa de ser mentoria também. E a gente não se furta em realmente dedicar uma hora ali com a pessoa que procura, né? A gente, para poder pegar alguma orientação sobre negócio, sobre como impactar a vida das pessoas de forma positiva, né? Eu mentorei negócio sobre, por exemplo, uma menina que tem uma plataforma que conecta consumidores de forma geral a pessoas que prestam serviços de forma geral. Pessoas negras, né? Profissionais negros, e ela quer saber como tornar isso realmente um discurso mais de negócio e de impacto, para além do impacto que ela causa na vida das pessoas. Então, é uma forma que a gente tem de devolver o que a gente tem recebido das outras pessoas, dessa mentoria. Maravilha, mas tem também o programa de saúde mental para outras empresas, né? Quem é que pode falar um pouquinho sobre ele, como é que funciona? Explica pra gente. A gente percebeu uma demanda muito forte do mercado, principalmente de tecnologia, de trabalhar a saúde mental, principalmente por conta da pandemia de novo, mas porque muitas ações de diversidade e inclusão surgiram com as empresas. Tanto diversidade e inclusão para contratar pessoas negras, né, e pessoas LGBTs, enfim, para os espaços de trabalho, mas grandes empresas também começaram a fazer movimentos de trabalhar com públicos externos, de incentivar empreendedorismo, formar pessoas em tecnologia. Então a gente entendeu que a gente poderia criar produtos para trabalhar com os dois públicos, tanto para os trabalhadores, e aí a gente vende como uma forma de benefício os vouchers de terapia. A empresa compra o voucher, o colaborador faz todo o seu processo terapêutico na nossa plataforma, com esse benefício adquirido pela empresa.
E a gente criou o programa AIA, que é um programa mais voltado para o público externo, para uma empresa que tem trabalho com responsabilidade social, por exemplo. Então, o Google foi Startups que investiu na AfroSaúde. Também é cliente da AfroSaúde, onde desde o ano passado a gente fornece esse programa de saúde mental para os empreendedores que também são investidos pela iniciativa do Google. Porque a gente entendeu que saúde mental é um pilar importante para o empreendedorismo, principalmente de pessoas negras. E aí a gente trabalha muito a parte de grupos terapêuticos e a possibilidade da pessoa também ter acesso à terapia individual na nossa plataforma. Então tudo volta para a plataforma, que acaba sendo não fim, mas o meio dos programas como uma forma de cuidado também. A gente entende que cuidado individual não é um único modelo de atenção. E a gente percebeu que com o nosso público, como trabalhamos com grupos que são minorizados, não minoritários, que são menores nesses espaços, a gente entendeu que estratégia coletiva funciona porque são pessoas que vivem situações semelhantes, vivências semelhantes, e a gente utiliza o coletivo para potencializar o indivíduo e colocamos um profissional, que é da nossa rede, conduzindo todo aquele processo, que dura 3, 6 meses, às vezes 1 ano, depende muito de como a empresa fecha esse projeto, podendo ser presencial ou online. E tem todo o impacto que a gente gera, porque financeiro para o profissional, porque a gente remunera um profissional na nossa rede por aquele período de tempo, então é um salário que aquela pessoa tem, e fechando as parcerias com as empresas, os profissionais que já atendem pessoas físicas têm a possibilidade também de atender pessoas que vêm por esses projetos, e eles recebem por isso também. E tem o impacto da geração de renda, principalmente para os psicólogos, que são os que mais atendem na plataforma. Então tem psicólogo que consegue ter ali na AfroSaúde uma renda de R$600 a R$800 no mês, porque consegue atender tanto os pacientes que já são da plataforma quanto os pacientes que vêm dos projetos. E isso é importante para a gente também, porque essa desvantagem financeira também é presente entre os profissionais negros, que tem às vezes um ticket menor, porque às vezes o público que atende não pode pagar aquele ticket que é maior. Então, quando a gente facilita e tem esses projetos, a gente tem a possibilidade de que eles tenham mais clientes, mais pacientes, consequentemente mais receita. Maravilha, excelente ideia. Eu estou aqui só recebendo essas inspirações todas. E vocês que não conhecem, queiram conhecer, viu? Aproveitem e deixem aí logo o site para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa já irem assistindo e acessando a AfroSaúde. Deixa aí o site. O site é o afrosaude.com.br e nas redes sociais vocês podem buscar @AfroSaúde, que você vai encontrar fácil lá todas as nossas informações. Maravilha. Você falou da parceria, né, com o Google e também com outras empresas, mas isso vem muito justamente do trabalho que vocês vêm desenvolvendo, desempenhando, mas e pela visibilidade também que vem sendo dada à AfroSaúde. Falei um pouco das premiações que vocês já receberam através dessa startup, inclusive Arthur estava ali bonito na Forbes, ele não estava na capa, mas foi destaque na Forbes como uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo. Não é pra qualquer um não, viu? Queria eu estar lá. Fala um pouquinho dessas premiações. Na verdade, tem a Forbes, que é o Forbes Under 30, que premia as pessoas mais criativas abaixo dos 30 anos no país. E aí, em 2020, fui eu, daqui de Salvador. Carinha Oliveira também, da Wakanda Educação, foi no mesmo ano. E tem a premiação do MyPad, que é uma iniciativa da ONU em homenagem à década das pessoas de descendência africana. Que aí eles nomeiam como as pessoas mais influentes do mundo. E justamente foi 2020, que foi na época ali da pandemia, Covid, eu fui esse destaque na área da saúde. Mas tem uma coisa que a gente sempre faz em relação aos lugares que a gente sai, as matérias, etc., é que ajudam muito, Sim. Porque as pessoas conhecem, mas a gente não se deixa iludir, achar que o empreendedorismo é somente sair nesses lugares. Só visibilidade. Que é só visibilidade. É algo muito importante para a gente falar, principalmente para empreendedores, porque acaba sendo uma ilusão. Né? É muito bom estar aqui, mas a gente comunica com as pessoas e sabe o que a gente quer comunicar e o que queremos comunicar para quem está assistindo aqui, por exemplo. Quer trabalhar, falar sobre a nossa trajetória empreendedora. Sim. E falar sobre educação em saúde também, porque isso aqui é educação em saúde. Então a gente sempre sabe muito bem o que a gente quer comunicar nos lugares que a gente sai, para que a gente possa atingir as pessoas da melhor forma possível. E não é eu simplesmente sair.
E como o IGA é de comunicação, a gente sempre consegue alinhar tudo isso muito bem. Então é muito bom estar aqui e falar do empreendedorismo e falar da saúde junto ao empreendedorismo, porque tem um impacto sobre o que a gente quer dizer. Então a gente sai muito porque a ideia é muito inovadora e o negócio é muito inovador no sentido da proposta do que a gente chega para fazer e acaba tendo essa visibilidade muito grande, de fato, em um mercado que é um mercado de saúde, que é um mercado que é extremamente difícil para duas pessoas negras estarem atuando. E tecnologia. Então a gente vai para os espaços, para os eventos, e a única startup que a tese é diversidade, ou que trabalha com um nicho específico, às vezes é a Afro Saúde, e às vezes nós somos as únicas pessoas negras que estão à frente das startups, o que para o mercado destoa o que não deveria destoar, na verdade, né? E assim, interessante, Arthur, falar sobre essa questão da visibilidade, para que as pessoas realmente não se vislumbrem com isso, né? Não se deslumbrem, na verdade, com isso. E porque tem muito trabalho por trás, né? A gente, de qualquer forma, tem a visibilidade, mas a gente precisa entregar algo. Teve uma época que a gente ficou, assim, uns 8 meses de apagão de aparecer. Falei, Arthur, vamos, a gente precisa entregar algo. A gente estava no nosso MVP, não foi isso? Que é o mínimo produto viável. A gente estava resolvendo o problema, mas a gente precisava entregar a plataforma. E eu falei, olha, eu acho que a gente já apareceu demais. A gente precisa agora entregar. A gente está trabalhando, mas a gente precisa entregar. Então a gente deu esse passo atrás. Quando chegava a solicitação de entrevista, a gente ainda está preparando as novidades. Então, deixa chegar a novidade que a gente apresenta e aparece. Então, tem toda essa questão também que o empreendedor precisa prestar atenção em não se deslumbrar com essa visibilidade, porque você, de qualquer forma, você está resolvendo o problema. Você está se propondo a resolver um problema, e esse problema precisa estar resolvido na vida das pessoas. Perfeito. Vocês falaram sobre o pioneirismo, né, da iniciativa. Aqui no Brasil eu sei que talvez seja a primeira, mas em outras partes do mundo existem outras iniciativas como a Afro Saúde? Vocês têm conhecimento disso? Sim, nos Estados Unidos tem uma outra startup que é grande, inclusive. Acho que foi Serena Williams o fundo de Serena Williams. O fundo de Serena Williams investiu nessa startup. Que é liderada por uma mulher. Liderado por uma mulher, é focado na população negra. Negra e latina, porque é forte lá nos Estados Unidos. Exato. E assim como a gente também tem outras especialidades, mas o foco principal, muito por conta da demanda, é psicologia, né, que a gente já deu uma olhada nessa plataforma, e que a gente saiba, eu acho que só essa, né, Arthur? Acho que a gente não fala muito da questão do pioneirismo, porque tem iniciativas, coletivos e projetos que trabalham com saúde da população negra. Mas a gente viu isso como forma de ser uma empresa de fato e consolidar todo o processo. Sim. Porque tem muito projeto que fala de saúde sobre uma perspectiva mais africana, diaspórica, etc., que é importante a gente também mostrar que essas iniciativas existem, que tudo bem não existir enquanto negócio, mas para a gente faz sentido existir enquanto negócio. E a gente sempre quis colocar a tecnologia como essa ferramenta de meio e não fim para trabalhar também a inclusão digital das pessoas negras nesse mundo de telemedicina, inteligência artificial, etc., etc. No início, as pessoas tinham muita barreira em relação ao atendimento à telemedicina, atendimento à distância, né? Acho que é a pandemia que começou a normalizar um pouco mais. Mas até o nosso público, que é um público específico, é o público do cara a cara. Sim. E é o público onde muitas pessoas se frustraram com o atendimento presencial e que também já foram com receio ou com ceticismo para o atendimento à distância. Acho que já fui atendido no presencial, será que a distância vai ser bom? Então a gente, de novo, volta para o que a gente sempre quer comunicar, que é esse processo de mostrar que o atendimento à distância, quando é bem feito, ele consegue ser efetivo, consegue ser acolhedor e consegue ser humano ao mesmo tempo. E a gente conseguiu provar também que não é só a internet, né, o teleatendimento. Com o Telecorona, que foi o projeto da Covid, a gente percebeu que o atendimento por telefone também funciona. A gente conseguiu validar isso, né, a validação. Então, não é só a internet. Existem outras formas também de atender, como o telefone, de uma forma até muito mais acessível, porque tem lugares que tem telefone, mas não tem internet.
e que esse atendimento pode ser efetivo também, principalmente em relação a orientações relacionadas à saúde. Excelente. Como a gente daqui a pouquinho já está encerrando, eu quero saber dos planos para o futuro, né? O que é que vocês pensam daqui para frente para a AfroSaúde? Tem alguma carta aí na manga? Eu sei que já tem coisa suficiente acontecendo, né? Mas sempre a gente quer um pouquinho mais. Né? Vocês pensam, por exemplo, em criar uma espécie de clube de benefícios, alguma coisa nesse sentido para a AfroSaúde? Como é que vocês pensam daqui a 5, 10 anos? Sim, nós começamos a... só para um storytelling aqui, né? Nós começamos atendendo pessoas, né, físicas, passamos a atender empresas e agora nós estamos retornando na criação de um produto que seja para pessoas físicas de novo, né? Porque a gente percebe que o acesso ele ainda é muito difícil. Então a gente tem pensado em como construir um produto, nesse caso um clube de benefícios em saúde, e que as pessoas possam ter acesso a consultas, a exames com desconto, enfim, a medicamentos, né? E que trabalhe essa jornada de uma forma menos custosa para o paciente. Então, eu acredito que esse ano talvez ainda saia aí um produto voltado para as pessoas que não possam ou que queiram pagar de uma forma mais assertiva ou pagar menos e que não tenha condições de pagar um plano de saúde, mas que tenha acesso ao mínimo ali de atendimento e etc., pagando um preço mais justo, né? E do que vocês precisam para que isso se torne realidade, né? Vocês precisam de patrocínio, porque a gente sabe que para nós o patrocínio, o mercado publicitário parece que não está tão aberto, né? Sim, sim. A questão da gente não encontrar até bem pouco tempo profissionais negros e esse tratamento humanizado na rede pública de saúde, na rede de saúde do Brasil, de modo geral, tanto particular quanto pública, se dá muito justamente desse fechamento do mercado, né? Sim. Com as cotas, com tudo que a gente pontuou aqui, isso vem se movimentando, mas ainda lentamente. No mercado publicitário a gente sabe que também funciona da mesma maneira, né? Um patrocínio para uma iniciativa do povo preto, né, por assim dizer, parece que fica um negócio ali amarrado, há uma má vontade. Sim. Então, para colocar isso em prática, vocês precisam de um patrocínio, por exemplo? Como é que vocês pretendem viabilizar? Não necessariamente patrocínio, mas principalmente agora que a gente está atendendo empresas, que as empresas percebam a importância de se tratar da diversidade, da forma como ela deve ser tratada. Em pensar que diversidade não é só colocar pessoas para dentro das empresas, é trabalhar a inclusão dessas pessoas. Uma pessoa preta que saiu de um bairro periférico, ela não tem as vivências, não tem o comportamento profissional, no sentido de entender, de perceber as coisas e de absorver também as coisas em relação a uma pessoa preta que saiu de um bairro de classe média, por exemplo. Então, a inclusão ela precisa ser feita. Então, o programa AIA, ele vem mais ou menos nesse sentido, né, de fazer com que as empresas percebam quanto a inclusão é importante para ela, porque isso vai dar mais produtividade, vai trabalhar toda a questão da permanência daquele profissional ali, e não somente colocar ele ali naquele espaço, que muitas vezes é um espaço estranho. Então, acho que o que precisa, na realidade, é mais isso, que as grandes corporações, as médias também, que as pessoas que estão na diretoria dessas empresas entendam a importância de se tratar desses recortes sociais, esses recortes raciais dentro delas, né? Que não seja só uma estratégia de marketing colocar pessoas para dentro dessas empresas. Essa pessoa precisa permanecer, essa pessoa precisa sobreviver naquele espaço. E o programa de saúde mental, por exemplo, que a gente oferece, trabalha muito essa questão. Por isso que Arthur falou de que esses grupos que são minorizados nesses espaços, a gente consegue apoiar. Porque às vezes a pessoa se sente realmente um peixe fora d'água naqueles espaços. Então, eu acho que o que a gente precisa é mais isso, não é de patrocínio necessariamente, é dessa percepção do mercado de forma geral, da importância de se tratar a inclusão a partir das políticas de diversidade. E você falou dessa questão, né, da importância dessas estratégias
para as pessoas se manter nesses espaços que conseguem acessar. Isso me fez lembrar do seu período de faculdade, né? Voltando lá ao início da nossa conversa, que também a gente fala o tempo todo de cotas, né? Do acesso ao ensino superior, mas muitas vezes se manter ali dentro é o mais difícil. Você vivenciou isso no seu período de formação? Você sentiu essa dificuldade em permanecer nesse universo que você citou aqui pra gente, né? Com pouquíssimas pessoas iguais a você, pessoas negras na sala de aula. Como foi para você essa experiência ainda na universidade? Falta também no meio acadêmico essa visão? Falta muito, porque é o lugar da produção do saber, né? Na época da faculdade, tem a questão da consciência racial, né? Eu acho que quando eu entrei em odonto, eu achava estranho que tinha poucas pessoas parecidas comigo. Mas era... Vamos seguir, né? Mas, assim, diretamente não sofri algo assim que eu consigo me lembrar, talvez tenha bloqueado, não sei, mas na época eu não tinha essa consciência racial. Mas é marcada essa questão de terem poucos alunos negros no campus. E era um campus que não tinha só odonto, era um campus que tinha odonto, biomedicina e outros cursos que transitavam ali. E eu fui percebendo que 5 anos depois, quando eu saí, o campus estava um pouco mais colorido, sabe? E aí, semanas atrás, eu fui para dar uma aula como convidado, para já uma turma quase formando, e eu percebi que a turma tinha alguns, sabe? Então, é algo muito passo a passo, muito lento ainda de se perceber, principalmente porque eu fiz faculdade particular. Mas no lugar da pós-graduação, do mestrado, etc., principalmente na saúde, é difícil você ter mestres e doutores. E são essas pessoas que encabeçam os grupos de pesquisa. E são essas pessoas que publicam os artigos científicos. São essas pessoas que escrevem os livros. Então acaba tudo sendo efeito cascata. Acho que da minha vontade de concluir toda essa trajetória de mestrado, doutorado, etc., vem muito desse lugar, justamente da produção do saber, de difundir o conhecimento mesmo, né? Maravilha. Eu quero que vocês convidem aí agora todo mundo que está em casa, que precisa desse atendimento, que ainda não conhece a AfroSaúde, chame o povo para conhecer tanto o site, quanto baixar o aplicativo, tanto quanto conhecer. Chame o povo aí. Bom, o site é o afrosaude.com.br. Lá você vai conseguir saber todo o passo a passo, né, de como baixar o aplicativo, inclusive, por enquanto, para aparelhos que usam Android. E quem não tem também pode usar a plataforma web, então não é um empecilho não ter celular Android. E nossas redes sociais é @afrosaude, tá lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, LinkedIn também, a gente conversa muito, principalmente com diretores de empresa, com pessoas que trabalham no corporativo, e dessa forma você consegue acessar assim, os nossos conteúdos. A gente tem a parceria com o Portal Drauzio Varela também, que nas nossas redes a gente costuma replicar. Então são conteúdos diversos, não falando somente sobre racismo e saúde, mas sobre Alzheimer, sobre, enfim, AVC, sobre várias outras questões. E é isso. Maravilha, fica aí o convite, mas agora a pergunta que não quer calar, antes da gente encerrar de vez esse programa, tratou a pele, né? Porque tá ótimo. Foi o profissional da AfroSaúde que conta esse babado. Tá lá na plataforma também? Tá lá na plataforma. Assim, tá lá na plataforma, pode acessar, você vai encontrar. Às vezes, você não vai encontrar o profissional logo, porque o profissional tá cadastrado, mas não tem agenda disponível na plataforma. Mas, assim, muitas vezes a gente recebe essa sinalização: olha, procurei um dermatologista e não encontrei. Muitas vezes tem, mas não está disponível lá para agendamento porque a pessoa não colocou. E a gente busca esse profissional, explica: olha, tem paciente procurando, mas não está encontrando. E a gente consegue fazer essa intermediação e avisa o paciente: olha, agora você já pode buscar que o profissional está lá disponível. Então tem toda essa intermediação que a gente consegue fazer também fora plataforma, para que a pessoa consiga acessar o profissional que deseja.
Maravilha. Quero agradecer demais a presença de vocês. Foi um papo leve, descontraído, mas com muita informação também. Acessem, busquem AfroSaúde. Obrigada, Arthur, Obrigado. pela sua presença. E obrigada, Igor Léo Rocha, também. Obrigada, viu? Nós que agradecemos. Obrigado. Pronto, por hoje é só. Nós vamos ficando por aqui com o Azeviche. Durante toda a programação da TV Câmara de Salvador, você também acompanha as dicas do Azeviche, viu? Na próxima semana tem mais. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.